pensar em Jesus, aproveitando hoje, lembrando o nosso querido Divaldo, que partiu da pátria espiritual, que ele receba também as nossas boas energias de paz, de amor. Sei que muitos corações estão tristes pela partida dele, mas temos que lembrar que ele fez tudo aquilo que ele tinha que fazer, cumpriu o seu dever, está sendo bem recebido no plano espiritual. Se a nossa saudade aqui for grande, no outro plano, muitas pessoas, muitos amigos o estão recebendo com muita alegria, com muita paz. Pedindo a Jesus por ele, por nós, por esta casa, por todos nós que estamos aqui, pelos amigos que também veio para nos amparar, nos intuir, e aqueles irmãos desencarnados que também estão aqui para aprender conosco, para receber as energias de amor do Mestre Jesus. Que assim seja. O capítulo de hoje é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Lembrando o nosso Divaldo, eu resolvi, para ilustrar a nossa lição de hoje, falar uma história que ele conta, contar uma história que ele tem uma palestra, que ele conta essa história. Ela está no YouTube. Talvez você já tenha até assistido, mas eu achei muito interessante, para a gente lembrar dele também. A palestra vem de acordo com a lição de hoje, que é o duelo. O item 11 ao 16. Se vocês quiserem, a lição é grande, vocês poderão ler em casa. Então ele fala, o Divaldo conta, que ele estava numa cidade fazendo uma palestra, um seminário, e era um lugar assim não muito grande, uma casa espírita. Ele não falou a cidade nem os nomes, ele disse que ele não contaria os nomes porque a história é verídica, E o centro chamado Joana de Ângeles. E ele estava lá fazendo uma palestra e a maioria das pessoas eram conhecida dele, que a cidade tinha uma pessoa amiga dele, que o anfitrião o estava recebendo, e assim ele era dirigente dessa casa espírita. E havia uma moça que estava bem na frente que chamou a atenção dele. E fala que era uma jovem, bem jovem mesmo, e ele imaginou que ela teria uns 18 anos. E ela estava ali, chamou a atenção dele, porque ela estava muito triste, assistindo a palestra, apesar de ela estar assim, muito bem arrumada, ela era muito bonita. Mas ele disse que houve uma empatia, E ela olhava para ele e ele sentiu assim que ela estava muito triste. Terminada a palestra, ela foi falar com ele, ela pediu que ela queria falar com ele, então ela precisava muito falar com ele. O tempo dele era muito curto, porque ele tinha, depois da palestra, terminou a palestra, ele tinha que ensinar os livros, que fica ali na frente, e depois ele teria um jantar, quando já estava marcado com aquelas pessoas ali da casa espírita, que seria na casa do anfitrião, e no outro dia cedo ele seguiria viagem para outro lugar. Só que ele disse para ela falar ali mesmo, ela falou que não, que a história era longa, que ela não teria condição de falar com ele. Mas ela precisava muito falar com ele. E ela, uma coisa ela disse, se eu não falar com o senhor hoje, eu tenho pensado em morrer. E ele pensou como uma pessoa tão jovem estava daquela maneira. Então ele abriu uma exceção. Perguntou se teria um horário na agenda dele, e depois do jantar, que ela marcou com ela às 10 da noite para conversar com ela. Perguntou se o anfitrião se importaria dela ir. Vou contar essa história, mas Divaldo conta essas histórias totalmente diferentes de mim, porque ele é maravilhoso para contar a história. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo. E chegando lá, aí ela
começa a contar a história. Ela fala que até os 12 anos, 12, 13 anos, ela teve uma infância muito feliz. O pai dela era vivo, e ela era filha única, num lar muito amoroso, ela se dava muito bem com o pai. E só que nessa época o pai não fala se ele teve uma doença, sei que ele desencarna, morre, ela perde o pai. E a mãe fica só e não suporta muito a partida do pai, acho que uma depressão, fica naquele sofrimento, né? Querendo desistir da vida. Aí ela foi, alguém aconselhou ela a fazer uma terapia, procurar um terapeuta, e ela foi fazer essa visita ao terapeuta para curar essa depressão. E ela se afinizou muito com o terapeuta também gostou dela, e com o passar do tempo, eles acabaram começando a namorar, acho que ela estava sozinha, se sentiu muito só, e um ano depois ela já estava casada com esse terapeuta. E a moça fala que a vida na casa mudou, porque ele era diferente, apesar de ser muito bom para ela, mas ele era diferente, e ela conversava muito com ele, porque ela achou que ele era uma pessoa boa, e a mãe também, todos ali estavam muito felizes, até que um dia ela acorda à noite com esse homem, com esse terapeuta dentro do quarto dela. E aí, o que acontece, né? Ele tampa a boca dela e estupra ela. É uma história meio pesada. E ela não consegue reagir, nem gritar, e essa história se repetiu por muito tempo. E ele ameaçava ela se ela contasse para a mãe. Ela falava que se ela contasse, ele ia reverter a história a favor dele. Ela não teria, que a mãe não iria acreditar nela. Só que isso durou uns 3 meses acontecendo assim, até que um dia ela consegue falar com a mãe. Quando ele sai, numa viagem, um trabalho que vai fazer, e conta para a mãe o que tinha acontecido. A mãe realmente não fica do lado dela. Fala que a culpa era dela, e aquelas coisas que a gente sabe que acontecem muitas vezes, né? E ao invés de apoiá-la, de tomar alguma providência contra aquele marido, ela manda a filha embora. Ela aluga um apartamento, dá uma chave, fala para ela que vai dar, que vai para ela. Nessa época ela tinha 14 anos, essa menina. E ela vai para morar, praticamente ela é jogada fora de casa. Ela vai morar sozinha, uma menina de 14 anos, ela estudava. E aí ela fica meio que a Deus dará no mundo, né? E ela vai na escola, conhece uma pessoa, uma moça, já que já tinha 18 anos, e fala para ela: não, mas aproveita essa história que você agora vive, que você pode fazer o que você quiser na sua vida. Sai desse apartamento e vem morar comigo. E ela achou que ali achou uma pessoa que podia, era uma moça mais vivida, já tinha 18 anos. E a menina tinha 14 anos. E ela vai morar com essa moça, só que a realidade era bem diferente. A moça incentiva ela a ir ser acompanhante, que era uma forma dela ganhar dinheiro. E ela não sabia nem o que era acompanhante. Então explica para ela que quer sair com pessoas que vêm de viagem, empresários, né? Faz parecer que não era nada demais. Que eram pessoas que se sentiam sozinhas, que ela ia acompanhar numa festa, num restaurante. E assim ela aceitou e foi, levou ela numa casa onde ela falou que elas tinham que ter um local onde elas trabalhavam, né? Para que elas tivessem um apoio de alguém, que elas não poderiam fazer esse trabalho sozinhas, então elas teriam um apoio. Quando ela chega nessa casa, ela percebe que é uma casa de prostituição, né? Não era bem aquilo. Só que a mulher, a dona do local, muito sedutora, muito boa, assim, conversar, alugou a cabeça dela, fez a cabeça dela para que ela
quero fazer parte daquele local ali, né? Realmente, onde pessoas marcavam, iam lá. E ela, naquele lugar, eu conheci uma pessoa já não era muito novo, era um senhor já mais velho, e gostou dela. E esse senhor começou a tratar ela muito bem. Ele realmente era mais um amigo, conversava com ela, e a mulher dele estava doente, falou para ela que ele era casado, mas a mulher dele estava muito doente, não sei o quê, aquelas histórias, né? E aquelas histórias da mulher doente, da mulher isso, da mulher aquilo. Mas ela gostou dele, porque ele tratava ela como um ser humano. E ela sentia falta de um pai, de uma família, porque ela estava praticamente só no mundo, abandonada. Ela ligou muitas vezes para a mãe não atendia ela, né? E ela praticamente ali sozinha. Até que. E ela começou a gostar dele, gostou dele. Só que realmente ele falava para ela que ele amava a esposa dele. Que ele só estava ali porque realmente ele precisava falar, conversar, desabafar e tudo mais. E com o passar do tempo, ele se afastou dela. Não se sabe o que aconteceu, ele começou a se afastar. Não, um dia acontece o seguinte, ela quer conhecer a esposa. Ele falava muito da esposa. E ele fala para ela que ele vai no shopping com ela. Se ela quisesse ir lá, ver de longe. Porque ela queria conhecer. Teve uma curiosidade. E ela foi nesse shopping e ela viu ele e a esposa de longe. E ela achou a esposa muito simpática, uma pessoa assim que tinha um rosto, uma bondade, uma coisa assim que ela ficou encantada. Era uma senhora já de idade, mas era uma senhora que transmitia algo muito bom. E a partir daquele momento ela começou a cultivar no coração dela um remorso. Porque ela queria o marido da outra. Ela estava querendo tomar aquele marido para ela. E ela começou a desenvolver nela um sentimento de culpa, de remorso. Então ela começou a se afastar. Quando ele ia lá, ela começou a se afastar, mudou de atitude. E ele, percebendo que ela começou a se afastar dele, ele também se afastou. Só que ele disse para ela que ele já estava gostando dela também. E ela gostando dele. Só que ele sumiu. Um dia ela teve alguém disse para ela que ele tinha morrido. Houve um problema sério e ele morreu, infartou, alguma coisa assim. E ela ficou muito triste, mas muito triste mesmo. E começou a se sentir assim, ali já era um ambiente, não era um ambiente bom, mas com aquele relacionamento ela ficou protegida. Mas quando ela soube que ela morreu, ela caiu. Caiu no vício, caiu realmente na prostituição, em todos os sentidos da vida. E começou a se drogar. Até que um dia ela já não estava mais suportando aquela vida, já não se sentia mais um ser humano. E ela um dia teve um sonho com ele. E ele chega e fala para ela: como que você destruindo a sua vida assim? Reage, muda a sua vida. Você não pode destruir sua vida dessa maneira. Fala para ela algumas coisas. Se levanta, você pode ter uma vida diferente. E ela achou que aquele sonho era algo assim, premonitivo, né? E ela tentou reagir. E ela resolve procurar a viúva, que era a mulher dele. Lá ela conta uma história, ela fala que ela era uma das pessoas, ela morava fora, estudava balé, e ele ajudava muito. E realmente ele fazia isso, ele ajudava muitas instituições. E a mulher acreditou nela, né, como se ele realmente ajudava muitas instituições. Mas se você quiser, eu posso continuar te ajudando. E você volta a fazer as suas aulas, tudo aquilo que você fazia antes. Como ela estava mentindo, ela disse que ela já não estava mais estudando balé, que ela tinha
que arrumar um emprego. E a pessoa falou para ela que ajudaria ela a arrumar um emprego numa das empresas que o marido tinha. Só que ela estava viciada em droga. E ela não conseguia sair do vício. E ela até tentou trabalhar, ela saiu daquele lugar, tentou trabalhar, mas o vício era mais forte, ela estava viciada na droga. E ela pega e vai, é presa, né? Ela foi presa 2 vezes, não sei se ela dentro de roubando, foi presa com droga. E naquele dia da palestra do Paulo, o centro espírita era perto daquele local onde ela tinha acabado de ser solta, né? E ela já não estava mais, ela não gostava mais dela, ela não tinha força para mudar. E nessa época ela não tinha 15 anos ainda, foi tudo assim, muito rápido, era uma menina. E aí alguém fala para ela da palestra do Paulo, e ela vai nesse centro, fala do centro espírita, porque ele tem uma palestra, e ela vai até lá, assistir essa palestra. E aí que ela conversa com a vida dela para ele, com toda aquela história. E ela fala, eu pareço que já vivi uma eternidade. Meu espírito já se sente com mais de 60 anos, tantas experiências doídas e sofridas. E ele fala para ela que se ela quisesse ajuda, que ele iria ajudar. E ele dá para ela o Evangelho, incentiva ela algumas obras, né, para ela ler. E o anfitrião da casa, ele conversa com o anfitrião, o Sr. Paulo, que era também uma pessoa certa, amiga, espírita também, né? E conta a história dela, né? Que ela precisava de muita ajuda, ela precisava de muito auxílio, porque ela era uma menina ainda. O dono da casa e a esposa pergunta para ela se ela gostaria de morar com eles. Eles iriam ajudá-la, iriam adotá-la, porque ela era praticamente órfã. Nesse tempo ela procurou a mãe uma vez, a mãe negou qualquer auxílio, já não estava mais com aquele marido, tinha mandado o marido embora, descobriu que o marido era um explorador, mas não queria ela por perto. E mãe, né? Não queria saber dela. E ela, uma coisa que ela fala para o Divaldo, eu passei a odiar aquela mulher. Como ela poderia ser mãe? E esse ódio tem me confundido, me consumido, né? Ela passou a ter muito ódio daquela mãe, que ela não considerava mãe. Para resumir a história, o casal realmente adotou ela, passou a ajudar. Divaldo foi embora no outro dia, mas recebia carta, recebia notícia. 1 ano depois ela continuava, ele voltou na cidade. Não, ele não volta, ele recebeu cartas dela, ela contando que ela estava, o casal realmente adotou ela era uma filha agora, né? Participava da casa espírita, os pais adotivos também comunicavam a respeito dela, e a mãe, o casal não tinha filho, e a mãe estava totalmente apaixonada, a mãe adotiva, por ela, né? E eles tinham por ela um carinho assim, que era uma alma que veio, uma filha que veio ali, né? Que eles consideravam. Os anos passaram, né? Divaldo voltou lá 10 anos depois, em que ela já, 3 anos depois, ela escreve falando que tinha conhecido alguém que os pais adotivos apoiavam, que era uma pessoa muito boa, espírita, e ela se casou. 10 anos depois, quando o Divaldo volta lá, ele encontra ela já casada, muito bem casada, junto com o casal ainda. Eles eram assim, tinha uma casa muito grande, não quiseram que eles moravam só, e ela continuou morando com eles e com o marido. E a criança, quando viu o Divaldo, chamou ele de vovô Di. Vovô Di, porque ela falava muito, minha mãe fala muito do meu avô. E ele disse que ficou apaixonado pela criança. E a Joana de Anjos disse para ele, sabe,
sair. E ela tinha dado nome em homenagem a uma pessoa que ela gostou, que era aquele senhor, que apesar de ela ter encontrado ele, ele ajudou muito ela. Ela deu o nome do filho em homenagem a ele. E a Joana diante disse para o Paulo, foi ele que voltou aos braços daquele que ela amava e ele amava. Então a criança era o próprio Senhor. E a mulher, o homem que já estava vivo até hoje, também elas estreitaram um laço tão forte e a criança era como um neto para ela e ela amava aquela criança também. Então ali houve um círculo ali de amizade, de carinho muito grande, né? E mostrando assim como que é a afinidade, né? Como que os laços de família, esses laços que não são consanguíneos, mas são os laços, né? Que certamente ali já estava tudo planejado. E nem um laço com a mãe. Ela esqueceu aquele ódio, hoje ela era feliz e aquele passado se foi. E ela teve a ajuda. Lembrando da lição, né? Que a lição é o duelo, por que eu achei pertinente, né? Porque os duelos acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, né? São os atritos, as dificuldades, os desencontros, tudo isso é duelos. Os duelos da atualidade não são os duelos de antigamente. Antigamente o duelo era a pessoa tinha um encontro, não saía de casa sem estar preparado para um encontro, né? Qualquer coisinha tirava a luva, acertava no rosto e ali não podia negar. Geralmente quem chamava do duelo era alguém que tinha arma, que era preparado, que sabia que ia vencer. Era uma forma legal de matar o outro, né? E não tinha, estava dentro da lei o duelo naquela época. Hoje não existe mais esse duelo. O duelo da atualidade é o duelo, né, mais dos sentimentos. É o duelo político, que a gente vê, tanto a gente vê aquele partido e aquele outro, e aquelas brigas, né? Aqueles sentimentos, aquelas energias, aquelas facas que um troca, um partido troca com o outro. A gente vê o duelo no futebol, que não seria um lugar de troca, né? O esporte seria para ajudar, não para destruir, mas a gente vê o que acontece ali, né? Aquelas brigas de torcidas, um mata o outro. São os duelos. Os duelos de caça, os duelos de preconceito, né? Contra um ser diferente do outro, né? Então, esse é o duelo que existe atualmente. O duelo dos sentimentos é aquele que a gente vibra contra o outro, né? Às vezes a gente não faz nada, não vai lá caçar briga, não xinga nem nada, mas fica ali vibrando com raiva, com ódio, né? Está matando com o próprio pensamento. Ele passa a pegar uma planta ali da sua casa, a planta seca na hora, né? É uma forma de duelo. E a gente pensa que pensar não mata, mas mata sim. Faz mal, mata a própria pessoa. Porque se eu estou emitindo sentimentos ruins do outro, eu acabo matando o outro ali, me matando em primeiro lugar, pelo ódio que eu estou destilando, pelos sentimentos que eu estou emanando de raiva. Lembrando da história do Divaldo, né? Aquela mãe que Divaldo conta essa história assim, maravilhosamente bem, se vocês quiserem ver lá no YouTube. Não tem nome, fala uma linda história. Divaldo conta uma linda história para esse. E aquela mãe, né, que não acreditou na filha, e a filha ficou com ódio da mãe, né? Mas ela conseguiu vencer tudo aquilo. No início ela teve ajuda, né? A caridade, que é o ponto principal contra todas essas coisas, essas energias negativas, né? Porque, ao contrário do ódio, na verdade é o duelo
é o companheiro do ódio, da vingança, né? Eles andam de mão dadas. Então, a pessoa que duela com sentimentos, com raiva, os duelos do trânsito, hoje em dia, que a gente vê muito, né? Que acaba em morte. Né? A única coisa diferente hoje em dia é que existe lei. Mas existe aqueles duelos ainda que não existe, porque na área do sentimento ninguém sabe o que o outro está pensando. Então a gente é juiz próprio. Nós somos o nosso próprio juiz, a nossa consciência. Porque há coisas que acontecem que ninguém sabe, só a gente mesmo e Deus. Há muitos atos praticados que só Deus pode saber e a gente. Então a nossa consciência é o nosso juiz. É ela que vai nos cobrar tudo aquilo que a gente faz de errado. Então Jesus tem uma parte, né, que ele lá no horto, quando ele fala para Pedro, desembainha sua espada, porque aquele que matar pela espada, perecerá pela espada, né? Porque quando, naquele momento que o soldado vai para prender Jesus, Pedro lá puxa a espada e corta a orelha lá do soldado. Então, Jesus pega a orelha, né? Cata e cola lá no local, põe a orelha no lugar e fala para Pedro que aquele que ferir pela espada perecerá, né? Pela espada. Por quê? Ele não quer dizer que a espada aí, naquele momento era a espada de verdade, mas a lei de ação e reação de tudo aquilo que a gente faz de errado é uma espada. É a espada que nos fere, essa lei de ação e reação. As atitudes o que a gente vai colher mais tarde, né? É a colheita dos nossos erros, as expiações, os resgates. Tem a ver com essa espada, com a semeadura de tudo aquilo que a gente faz de errado. E ele fala também, se alguém me bater numa face, ofereça-lhe a outra. Né? Lógico que alguém vem me bate aqui, eu falo, agora você bate aqui. Não é isso, né? É a face do perdão, a face do amor, a face da verdade, a face do entendimento. É tudo aquilo, a gente vai oferecer ao contrário. Se o outro nos olha com ódio, com raiva, a gente oferece as boas energias, o perdão, né, a paciência, a resignação, uma fala amorosa, a gente oferece para ele, que é um entendimento. Então, tudo isso é a outra face, né? É uma forma da gente estar bem, né? Porque quando a gente leva é o orgulho que fala mais alto. Quando a gente duela, quando a gente quer revidar, duela não revide, né? Na atualidade. É o orgulho falando mais alto. É não poder aceitar uma ofensa, ou alguém que olhou feio, ou alguém que falou uma palavra que não gostou, ou alguém hoje em dia não me deu bom dia, me tratou mal, fulano é muito. A pessoa logo já pensa que aquela pessoa é orgulhosa, que não está tudo bem, que não é pedante, né? Mas não é, às vezes a pessoa está com algum problema, às vezes a pessoa não te viu realmente, né? Eu costumo falar, oi, estou aqui, bom dia. Aí a pessoa, bom dia, não te vi. Né? Às vezes a gente ficar pensando que aquela pessoa está tratando mal a gente, ou pensando coisas ruins, pensando coisas negativas. Então a gente tem muita coisa que a gente pode fazer de bom, não revidar. É uma saúde mental para nós mesmos. Revidar é a mesma coisa do ódio, né? É se misturar e ser igual ao outro, né? Haroldo Dutra fala que é um copo de veneno que a gente toma primeiro, quando a gente odeia, quando a gente revida. Então nós primeiro estamos nos envenenando achando que está envenenando o outro, ou está revidando com o outro. Não, estamos fazendo um mal a nós mesmos, né? A gente já deu a hora, mas
pedacinho, só um pedacinho até é muito grande que eu queria ler. Porque o duelo aquele, existe também uma forma correta, que é o duelo contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições. Esse é o duelo correto. É a gente duelar contra aquele inimigo que nós trazemos dentro de nós e que é esse que a gente tem que combater. Então, aqui esse pedacinho eu acho lindo nessa lição. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada. Não deixe que seus passos se desviem do caminho reto, com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar. Nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhes arranhaduras. Umas e outras lhe roçam a epiderme, sem ferir, nem impedir de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. Se não fosse como sois, iludido pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula, uma suprema loucura aos olhos do homem. Eu vou ler só esse pedacinho. Então, esse olhar sem cessar para o objetivo é o objetivo da vida. Nós estamos aqui, o objetivo maior é a vida espiritual. É a gente cada vez deixando para trás tudo aquilo que pesa, que nos entrava o caminho, né? Olhar sem cessar como objetivo. E pouco importa que as coisas ruins que vêm, né? A gente dá menos importância a essas coisas. A gente é mais resignado. A gente olha para Deus, a gente olha para o futuro. Eu estou aqui de passagem, então deixa para lá. Isso não vai me ferir, não vai me magoar. E a fé, e a oração, e a confiança em Deus. Então esse olhar sem cessar vai nos levar um dia para o local onde a gente tem que ir, né? Que é a parte espiritual. Aqui estamos para aprender. Então por hoje é só. Então vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, agradecer ao plano espiritual que vem nos amparar, nos auxiliar, os trabalhadores dessa casa, e os irmãos que estão ouvindo a nossa palestra, que eles recebam essas energias de paz e de amor. Agradecemos ao Pai Maior e a Jesus, nosso Mestre, as nossas dificuldades, os nossos aprendizados, entregamos nas suas mãos. Seguimos em frente